A história do Brasil está cheia de confrontos épicos, mas poucos foram tão marcantes quanto o duelo de estratégias na Revolução Farroupilha. De um lado, tínhamos Bento Gonçalves, o líder rebelde, um guerrilheiro que conhecia cada palmo do Pampa Gaúcho. Do outro, Luiz Alves de Lima e Silva, o Barão de Caxias, que mais tarde se tornaria o famoso Duque de Caxias, um mestre da organização e da guerra metódica. Essa não foi apenas uma batalha por território, foi um choque entre duas visões de mundo, duas formas de fazer guerra que definiram o futuro do sul do Brasil. Vamos mergulhar fundo nas táticas desses dois gigantes e entender como essa disputa moldou a história militar brasileira. Primeiro, vamos falar de Bento Gonçalves. Para entender suas táticas, você precisa entender a alma do gaúcho. Bento não comandava um exército profissional. Ele liderava homens do campo, voluntários apaixonados pela causa republicana. Eles não tinham os recursos, o treinamento ou o armamento do Império. Então, como eles resistiram por 10 anos? A resposta está na agilidade e na surpresa. Bento era um mestre da guerra de movimento. Ele sabia que um confronto direto contra a infantaria imperial, bem armada e disciplinada, seria suicídio. Por isso, ele adotou a tática clássica da guerrilha, o famoso ataca e foge. Pequenos grupos de cavaleiros farroupilhas surgiam do nada, atacavam uma coluna de suprimentos ou uma tropa em marcha e desapareciam na imensidão do Pampa antes que o inimigo pudesse organizar uma resposta. A grande arma de Bento Gonçalves era a cavalaria. Para os farrapos, o cavalo não era apenas um meio de transporte. Era uma extensão do corpo do guerreiro. O gaúcho e seu cavalo formavam uma unidade de combate perfeita para aquele terreno. Bento usava essa vantagem de forma brilhante. Ele atraía as tropas imperiais para terrenos difíceis, como Banhados, Cosilhas e Matagais, onde a infantaria pesada e os canhões ficavam atolados e vulneráveis. Nesses locais, a cavalaria farroupilha, leve e rápida, podia cercar, atacar e dizimar o inimigo. Era uma tática que explorava ao máximo o conhecimento profundo do terreno e a perícia dos seus homens. E como esse exército se sustentava? A logística de Bento era, digamos, informal. Não havia grandes linhas de suprimento ou depósitos de munição. Os farrapos viviam da terra. Eles comiam o churrasco, feito com o gado das estâncias, dormiam ao relento, sob o céu estrelado do sul, e se reabasteciam com um que encontravam pelo caminho. Essa simplicidade, que para um exército regular seria uma fraqueza fatal, era, na verdade, uma de suas maiores forças. Sem a necessidade de proteger linhas de suprimento, o exército de Bento tinha uma mobilidade que as tropas imperiais simplesmente não conseguiam igualar. Eles eram como um fantasma, aparecendo e desaparecendo, sempre um passo à frente do inimigo. A estratégia de Bento era manter a chama da revolução acesa, desgastando o império e mostrando que era impossível dominar o Pampa pela força bruta. Mas em 1842, tudo mudou. O império, cansado de uma guerra que parecia não ter fim, enviou seu melhor homem para resolver a situação, o Barão de Caxias. Caxias chegou ao sul com uma mentalidade completamente diferente da dos generais anteriores. Ele não estava interessado em vitórias isoladas ou em caçar rebeldes pelo Pampa. Seu objetivo era muito maior. Ele queria acabar com a guerra, e para isso ele trouxe uma nova estratégia, uma guerra de exaustão, de ordem e, acima de tudo, de inteligência. A primeira grande jogada de Caxias foi uma asfixia econômica. Ele analisou a situação e percebeu algo fundamental. A força dos farrapos não vinha de quartéis ou de arsenais, mas sim das estâncias que produziam gado, charque e cavalos. Era dali que vinha o sustento,
a montaria e a riqueza que financiava a rebelião. Então, em vez de perseguir a cavalaria de Bento, Caxias começou a ocupar sistematicamente essas áreas produtivas. Ele estabeleceu fortes guarnições e cortou o acesso dos rebeldes ao seu combustível. Sem carne para comer e sem cavalos descansados para montar, o exército farroupilha começou a sentir o golpe. A mobilidade, que era sua maior vantagem, começou a diminuir. Foi um movimento de mestre que atacou a base da guerra de guerrilha e não seus soldados. Ao mesmo tempo, Caxias reorganizou completamente as tropas imperiais. Ele sabia que para vencer um inimigo motivado, precisava de um exército igualmente motivado e eficiente. Ele acabou com os atrasos nos salários dos soldados. Garantiu que a comida e a munição chegassem ao fronte sem falta e impôs uma disciplina de ferro. Enquanto os farrapos enfrentavam cada vez mais escassez, as tropas imperiais se tornaram uma máquina de guerra bem oleada e organizada. Essa diferença no moral e na capacidade logística começou a pesar cada vez mais no campo de batalha. Caxias não estava apenas combatendo com armas, estava combatendo com organização. Mas a tática mais genial de Caxias não foi militar, foi política. Ele a chamou de mão de ferro em luva de veludo. Ao mesmo tempo em que combatia os rebeldes de forma implacável, sem dar trégua, ele oferecia condições honrosas para quem se rendesse. Ele enviava mensagens aos comandantes farroupilhas, oferecendo anistia, a incorporação de oficiais ao exército imperial com seus postos e, acima de tudo, respeito. Caxias entendeu que não estava lidando com bandidos, mas com brasileiros que tinham suas próprias razões para lutar. Essa abordagem começou a minar a base de apoio de Bento Gonçalves por dentro. Muitos líderes, cansados de uma década de guerra e vendo que a vitória era cada vez mais improvável, começaram a aceitar os termos de Caxias. Ele não estava apenas derrotando um exército, estava desfazendo uma aliança. Vamos colocar os dois frente a frente para entender melhor. De um lado, Bento Gonçalves, com foco na cavalaria e em ataques rápidos, aproveitando seu conhecimento do terreno. Sua fraqueza era a falta crônica de suprimentos e munição. Seu objetivo era a independência da República Rio-Grandense. Do outro lado, Duque de Caxias, com um exército baseado na infantaria, na artilharia e em uma estratégia de cerco. Sua vantagem era o poder econômico do império e uma disciplina militar rigorosa. Sua fraqueza inicial foi a lentidão de suas tropas no terreno desconhecido. Seu objetivo era, claro, manter a unidade do Brasil a todo custo. Era a paixão contra a razão, a agilidade contra a persistência. No final, a estratégia de Caxias, mais completa e metódica, prevaleceu. A guerra de exaustão funcionou. Bento Gonçalves era um gênio em não ser derrotado em batalha, em sempre escapar para lutar mais um dia. Mas Caxias foi um mestre em tornar a vitória farroupilha logisticamente impossível. Ele não precisou capturar ou aniquilar Bento. Ele simplesmente secou todas as fontes que mantinham a revolução viva. Foi uma vitória pelo cansaço, pela asfixia, pela inteligência estratégica. O grande diferencial de Caxias, no entanto, foi sua visão de futuro. Ele sabia que humilhar os farrapos criaria um ressentimento que poderia explodir em outra guerra no futuro. Por isso, ele ofereceu uma paz com honra. O Tratado de Poncho Verde não tratou os rebeldes como criminosos, mas como adversários dignos. Isso permitiu que Bento Gonçalves e seus homens aceitassem o fim do conflito sem sentirem que estavam se rendendo incondicionalmente. Eles haviam lutado bravamente por seus ideais e, embora não tivessem alcançado a independência, garantiram que sua voz e suas demandas fossem ouvidas e respeitadas. Existe uma curiosidade que ilustra bem essa relação. Dizem que, mesmo durante a guerra, Caxias e Bento
mantinham um profundo respeito mútuo, trocando correspondências formais em momentos de trégua. Caxias entendia que, uma vez pacificado o Sul, ele precisaria daqueles mesmos gaúchos, bravos e exímios cavaleiros, para defender as fronteiras do Brasil. Ele não estava destruindo um inimigo, estava reintegrando irmãos à nação. A Revolução Farroupilha foi um dos capítulos mais sangrentos da nossa história, mas o seu desfecho, orquestrado por Caxias, nos deixou uma lição valiosa sobre guerra, política e, acima de tudo, sobre a arte de construir a paz. Obrigado por assistir a mais este episódio mergulhando na história do Brasil. Se você gostou de conhecer as táticas por trás da Revolução Farroupilha, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Até a próxima!